O poder das palavras e o perigo de julgar. Lições de Mateus 7.12, João 7.24 e Provérbios 21.23. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Transborde Vida. Nosso propósito é mergulhar nessas verdades divinas e compartilhar mensagens que alimentem sua fé e transformem sua vida. Gratidão pela sua presença. Hoje, vamos mergulhar em um tema profundamente relevante para a vida cristã: o julgamento do próximo e o uso da nossa língua. Esses assuntos estão interligados e têm um poder transformador em nossa caminhada espiritual, tanto para edificar quanto para destruir. As Escrituras são claras ao nos orientar sobre como devemos lidar com o julgamento e como falamos, nos alertando sobre as consequências de nossas palavras. Quantas vezes você já parou para refletir sobre o peso que as suas palavras podem carregar? Ou sobre como, por um comentário ou julgamento precipitado, podemos ferir alguém? Este é o tema de hoje. Vamos explorar o que Deus nos ensina sobre o uso correto da nossa língua e o perigo de julgar o próximo. O perigo de julgar o próximo, Mateus 7.12 e João 7.24. Jesus, em seu famoso Sermão da Montanha, nos alerta em Mateus 7.12. Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois, com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Aqui, Jesus é claro: o julgamento precipitado dos outros atrai para nós o mesmo julgamento. Se formos rápidos em apontar erros dos outros, seremos medidos pela mesma régua. Isso nos leva a refletir sobre a empatia e a misericórdia. Quantas vezes criticamos sem conhecer a totalidade da história? No entanto, em João 7.24, Jesus também nos chama a atenção. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Isso nos mostra que o problema não é julgar em si, mas sim o julgamento injusto, baseado em aparências e superficialidades. Jesus nos convida a praticar a justiça, não com um olhar crítico e severo, mas com um coração cheio de discernimento, sempre buscando entender os outros, ao invés de condená-los. A língua é como um fogo. Tiago 3.5-6 e Provérbios 21.23. Além do julgamento, o uso da nossa língua é outro aspecto importante na vida cristã. Tiago, em sua carta, faz uma advertência séria. Assim também a língua é um pequeno membro, e glória-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros, e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Tiago compara a língua a um fogo que, apesar de pequeno, pode causar uma destruição gigantesca. Um comentário maldoso, uma palavra dita no calor da emoção, pode causar danos irreparáveis. O controle da língua é uma tarefa difícil, mas é um dos sinais de maturidade espiritual. O livro de Provérbios também ecoa essa sabedoria ao dizer: quem guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. Controlar o que falamos é uma forma de evitar problemas, tanto em nossa vida pessoal quanto em nossos relacionamentos. Quantas vezes uma palavra mal colocada gerou brigas, desentendimentos e mágoas que poderiam ter sido evitadas? A palavra de Deus nos ensina que o silêncio e a reflexão antes de falar são grandes aliados para viver em paz. As consequências de julgar e falar o que não é devido. Deus nos chama à responsabilidade com nossas palavras. O ato de julgar o próximo e de usar a língua sem sabedoria pode trazer graves consequências. As Escrituras são repletas de exemplos de como a falta de controle da língua e o julgamento imprudente podem nos afastar da vontade de Deus. Quando julgamos, podemos cair no pecado da arrogância, como os fariseus que julgavam os outros, mas ignoravam seus próprios erros. Eles estavam tão ocupados em apontar os erros alheios que esqueceram de olhar para o próprio coração. Deus rejeita esse tipo de comportamento, porque Ele deseja que tenhamos um coração humilde, disposto a ajudar o próximo em vez de condená-lo. Da mesma forma, a língua é um instrumento poderoso, mas pode se tornar uma arma perigosa se não for controlada. Palavras de crítica destrutiva, fofocas e murmurações não só ferem as pessoas ao nosso redor, como também nos afastam da comunhão com Deus. Em Mateus 12.36, Jesus nos lembra que daremos conta de cada palavra ociosa que proferirmos.
Isso deve nos levar a refletir profundamente sobre o peso das nossas palavras e a buscar sempre a direção de Deus antes de falar. O que Deus aconselha sobre julgar e o uso das palavras. A Bíblia nos chama a ser prudentes em nossas palavras e julgamentos. Em vez de sermos rápidos em criticar, Deus nos chama a praticar a misericórdia e a compaixão. Jesus nos deu o exemplo de amor ao próximo, ensinando que devemos tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Mateus 7.12. Efésios 4.29 nos dá um conselho valioso. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Devemos usar nossas palavras para edificar e abençoar os outros, não para destruir. A língua deve ser um instrumento de graça e verdade, sempre buscando o bem do próximo. Quando controlamos nossa língua e evitamos o julgamento precipitado, abrimos espaço para que o amor e a paz de Cristo reinem em nossos relacionamentos. Em Tiago 1.19, somos instruídos a sermos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Esse é um princípio que transforma nossas interações diárias e nos ajuda a viver uma vida de sabedoria. As bênçãos de seguir o conselho de Deus. A obediência ao que Deus nos ensina sobre o julgamento e a língua traz bênçãos incontáveis. Quando nos afastamos da prática de julgar o próximo, começamos a experimentar relacionamentos mais saudáveis e harmoniosos. A compaixão e a empatia florescem em nossos corações, e isso nos aproxima mais de Deus e uns dos outros. Além disso, o controle da língua nos protege de muitos problemas. Ao usar as palavras com sabedoria, podemos evitar conflitos e promover a paz. O livro de Provérbios nos lembra que a palavra branda desvia o furor. Provérbios 15.1. Palavras sábias e temperadas com amor têm o poder de transformar situações difíceis em oportunidades de reconciliação e cura. Deus se agrada quando seguimos suas orientações e Ele nos abençoa com paz, alegria e relacionamentos fortalecidos. Viver de acordo com esses princípios nos coloca no caminho da justiça e nos permite refletir a luz de Cristo em tudo o que fazemos. Uma vida de sabedoria e amor. Que possamos, a cada dia, pedir a Deus sabedoria para controlar nossa língua e evitar o julgamento precipitado. A palavra de Deus nos convida a viver com prudência e amor, e isso começa pela maneira de como lidamos com nossos pensamentos, palavras e atitudes. Lembre-se, você tem o poder de transformar o ambiente ao seu redor com suas palavras. Use esse poder para abençoar, edificar e refletir a bondade de Deus. Que nossas palavras sejam sempre usadas para transmitir graça e verdade, e que o amor de Cristo seja o nosso guia em todas as interações. Que o Senhor nos ajude a controlar nossas línguas e a sermos exemplos vivos de seu amor e justiça. Amém. Que Deus, na sua infinita sabedoria e amor, abençoe você e sua família. Gratidão por ficar até o fim. Peço que você se inscreva no canal, curta o vídeo, comente, compartilhe. A sua participação é muito importante para o YouTube entender que esse vídeo foi útil para você, e com isso, mais conteúdos como esse são liberados. Assiste também nossas playlists, tudo feito com muito amor, para que o nosso Deus seja glorificado, louvado e adorado. Um grande abraço, fiquem na paz de Jesus, até o próximo vídeo.